O USS Tennessee é um submarino nuclear de última geração capaz de transportar mísseis suficientes para destruir um continente inteiro, mover-se silenciosamente como um fantasma e mergulhar a profundidades de mais de 400 metros. Nenhuma força ousaria mexer em uma arma tão letal seria de se imaginar. No entanto, nas primeiras horas do dia 5 de agosto de 2025, tudo mudou. O monstro com dezenas de armas nucleares estava numa situação de vida ou morte quando foi inesperadamente atacado das profundezas frias e escuras da água. O ataque foi rápido e bem planeado. Apenas no dia anterior, o Zibaru, a fim de enviar uma mensagem dissuasora, o presidente Donald Trump declarou que tinha colocado 2 submarinos nucleares em locais estratégicos próximos da Rússia. No entanto, o ataque aconteceu poucas horas depois. Pode ter sido um acidente ou um ataque retaliatório secreto e premeditado. Os americanos não esperaram por uma resolução da ONU depois de descobrirem quem era o responsável pelo plano. Eles localizaram-no. Eles retaliaram. Aos olhos da maior potência militar do mundo, o submarino russo passou de predador a presa. O que realmente aconteceu sob a água gelada? Por que 2 superpotências podem estar mais perto de uma guerra nuclear por causa de uma pequena explosão? Acompanhe-nos agora para descobrir o que acontece quando um submarino nuclear do Zefalwari é emboscado no meio do oceano. Porque o conflito que se segue será impiedoso. Os alvos são perseguidos implacavelmente pelos torpedos EMCA-48 neste contra-ataque frio, usando armamento clandestino. Todas as ordens são cumpridas com precisão letal e as provas são recolhidas por drones subaquáticos silenciosos. O inimigo das profundezas, Mar da Noruega, 5 de agosto de 2025, 5:12. Estava tudo calmo e gelado no Mar da Noruega. No entanto, um jogo mortal já estava em andamento sob a superfície escura. 72 horas depois de o presidente Donald Trump chocar o mundo ao anunciar que havia colocado 2 submarinos nucleares em locais estratégicos próximos à Rússia, ninguém previa que a disputa retórica se transformaria em uma explosão física. No entanto, ela ocorreu em silêncio a mais de 400 metros abaixo da superfície. O SSBN-734, o USS Tennessee, outro submarino nuclear de mísseis balísticos da Marinha do Zequero Purewa da classe Ohio, mais poderoso da Marinha, partiu secretamente da sua base em Kings Bay no final de julho e cruzou o Atlântico Norte para se aproximar do flanco norte da Rússia. O USS New Mexico, um submarino da classe Virginia, designado para vigilância, reconhecimento e resposta a emergências, acompanhou-o. Ambas as embarcações se esconderam no Giuk Gap, a importante via navegável entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, que já foi o ponto mais quente durante a Guerra Fria, de acordo com a European Defense Satellite Intelligence. Operadores de sonar na base naval de Haakonsvern, na Noruega, detectaram algo estranho durante o debate na mídia sobre se o anúncio de Trump era uma medida real ou apenas uma manobra psicológica antes das negociações do G7. Os sensores acústicos extremamente sensíveis da Noruega detectaram uma sequência estranha de sons na noite de 4 de agosto. Não era uma baleia. O navio não era civil. Era o zumbido de pequenos motores elétricos do mesmo tipo que os mais recentes veículos subaquáticos autônomos AUVs da Rússia costumam ter. Mais significativo ainda, eles se moviam diretamente em direção aos submarinos americanos e operavam em um silêncio fantasmagórico. 2R-13. O submarino que os acompanhava entregou um mapa 3D ao capitão Will Harper no centro de comando do USS Tennessee. Um pequeno objeto com cerca de 3 metros de comprimento circulava o submarino como se estivesse a examinar o casco, de acordo com um sinal azul brilhante no ecrã do sonar. Inicialmente, pensaram que era um drone civil perdido, mas o objeto parou abruptamente na terceira passagem. Depois disso, desapareceu do sonar.
Foram apenas 6 minutos de silêncio. Então, a menos de 120 metros do casco, uma enorme onda de pressão surgiu do fundo. Os sensores forçaram uma reinicialização total depois que a onda de choque derrubou todo o sistema elétrico do barco por 3 segundos. As luzes suplementares para emergências piscaram. Um engenheiro morreu instantaneamente após ser arremessado de seu console e bater a cabeça em uma grade de aço. Por alguns breves minutos, ninguém falou. Não se sabia se tinha sido um acidente ou um ato de guerra. No exterior, a proa do submarino desenvolveu uma pequena fissura, que forçou todo o sistema de controle de pressão a entrar em modo auxiliar, mas não foi grave o suficiente para fazer com que o submarino perdesse o controle. O oficial de radar, a bordo do New Mexico, também relatou que tinham recentemente captado um sinal de retorno de um submarino não identificado a 9 milhas náuticas de distância, que emitia um som característico de jato típico de um submarino russo da classe Yasen. Um avião de reconhecimento P-8 Poseidon, equipado com um detetor de anomalias magnéticas e várias sonoboias, foi enviado da AF Lossiemouth às 7h06. Os destroços de um UUV, uma fina mancha de óleo no local da explosão e um terceiro a migrar para Nordeste, mais para dentro das águas internacionais entre a Noruega e a Rússia, foram as 3 assinaturas de calor residual que encontrou na superfície em 2 horas. Todas as indicações eram claras de que não se tratava de um acidente. Um submarino balístico americano acabara de ser alvo de um ataque por alguém ou algum país. Ao meio-dia, o Comando Naval emitiu formalmente um alerta de segurança de nível 2 para todo o Atlântico Norte. Foi ordenada a reposicionamento da Sestin da frota. Durante 72 horas, foi proibido o tráfego aéreo civil perto do Mar da Noruega. O USS Tennessee suspeita de um ato de sabotagem confirmado. Estava marcado a vermelho num relatório secreto de 17 páginas que foi colocado na secretária do presidente do Estado-Maior Conjunto no Pentágono. Enquanto isso, o USS Tennessee e o USS New Mexico subiram lentamente 50 metros da sua profundidade normal no oceano gelado. Ninguém queria arriscar cair em outra armadilha. No entanto, o sonar detectou um novo som às 13h42, que era o som distinto de um motor de turbina de água se aproximando. Desta vez não era um pequeno drone espião, era um predador, a luta sob as ondas. Ninguém no USS Tennessee duvidava que estavam a ser seguidos não por um UUV ou um torpedo, mas por um submarino tripulado, assim que o sonar captou o som do motor de turbina de água. O rastreador era certamente um submarino de assalto nuclear russo, da classe Yasen. Uma embarcação construída especialmente para matar baleias gigantes, como as da classe Ohio, e o pior cenário possível tinha se concretizado. O capitão Thomas Vargas, comandante da escolta da classe Virginia, no convés de controlo do USS New Mexico, não hesitou. Para confundir quaisquer torpedos que se aproximassem, ele ordenou a implantação de um engodo sônico, a NSLQ-25 Nixie. Ao mesmo tempo, o New Mexico passou para o estado de combate e desceu abaixo dos 500 metros, entrando numa zona acústica cega e com fraca reflexão do sonar. Um ruído fraco indicador revelador de um torpedo, que tinha perdido o alvo e se autodestruído, ecoou das profundezas menos de 60 segundos depois. O ataque inicial tinha ocorrido, mas teve pouco efeito. O torpedo inimigo perdeu o alvo devido ao Nixie e às manobras astutas do New Mexico. O New Mexico respondeu imediatamente, disparando 2 torpedos MK-48, pesados 1-2 Punch, dos seus tubos de popa. No centro do oceano, um atingiu o flanco num arco amplo, enquanto o outro ricocheteou no fundo do mar. Os sinais do sonar sonoros e magnéticos foram perseguidos. Embora os americanos não conseguissem identificar o inimigo, a velocidade, a assinatura térmica e as manobras evasivas no radar do contacto desconhecido correspondiam às do K-561 Kazan.
o mais recente submarino Yasen-M da Frota do Norte da Rússia, uma monstruosidade de 130 metros de comprimento, equipada com mísseis de cruzeiro calibre e torpedos pesados. Agora era evidente que o submarino nuclear americano estava a ser perseguido, mas estava a retaliar. Um UUV autônomo foi lançado do New Mexico às 14h30. Era um drone de reconhecimento com sensores magnéticos e sonares que se dirigia para sudeste. 30 minutos depois, encontrou um objeto metálico com fios expostos e sinais de ruptura a 700 metros do local da explosão da manhã. Estava acompanhado por uma pequena mancha de óleo com um cheiro forte a explosivos de emulsão do tipo A, que são usados em minas limpet destinadas a fixar-se ao casco. Esta deriva não era aleatória. As evidências indicavam que a explosão não tinha sido um acidente e que o USS Tennessee tinha sido minado. Enquanto isso, o USS Tennessee mantinha sua postura defensiva a uma profundidade de mais de 400 metros. Borracha com isolamento acústico tinha sido usada para reforçar temporariamente a pequena ruptura no casco. O modo de segurança do sistema de mísseis Trident II D5 estava bloqueado. Ninguém naquela sala pretendia piorar a situação. No entanto, todos os oficiais no compartimento estavam atormentados por uma pergunta. Será que era o início? Um segundo som mais distinto ecoou pelo oceano por volta das 16h12. Em rota direta, um torpedo se aproximava a mais de 60 nós. O Tennessee era o alvo. O operador do sonar gritou. Com 700 metros a percorrer e 119 graus a navegar, toda a sala de controlo tremeu. Um segundo Nixie, com um sensor de interferência mais potente, foi enviado sob as ordens do capitão Harper. Uma pluma de turbulência subaquática surgiu então 60 metros abaixo da popa do submarino, perto do compartimento do motor, precisamente às 16h14. O torpedo havia sido enganado e se destruído. No entanto, estava perto o suficiente para assustar a todos. O USS New Mexico respondeu imediatamente. Os dois primeiros M848 foram lançados, mas um terceiro foi. Este estava programado para permanecer no modo caçador-assassino, encontrando e fixando-se à sua vítima, usando a sua assinatura acústica sem assistência. Os americanos não conseguiram comunicar acusticamente com o inimigo durante os 15 minutos seguintes. O P-8 Poseidon da RAF Lossiemouth entrou no espaço aéreo acima às 18h02. A 6.000 metros acima do solo, lançou várias sonoboias. Os técnicos de radar verificaram num relatório enviado à estação de comando que um sinal curto de 3,7 segundos tinha sido captado 4 milhas náuticas a leste das coordenadas do USS New Mexico. Este sinal é típico de um submarino Yasen a vir à superfície para uma purga de ar de emergência. 3 recursos americanos nas profundezas fixaram-se nessa coordenada naquele preciso instante. Dentro do Centro de Comando Tático do Pentágono, o sinal do Comando Atlântico foi elevado para o nível de alerta 3 às 18h45. Temos permissão para retaliar, disse um comandante sênior, olhando para a tela. Temos provas de sabotagem após o nosso submarino ter sido atacado. Nas profundezas do mar da Noruega, uma busca de retaliação estava prestes a começar, mas a superfície permanecia surpreendentemente tranquila. Às 19h03 do dia 5 de agosto de 2025, no mar da Noruega, o caçador tornou-se a presa. Na superfície, o ar estava estranhamente calmo enquanto o sol nórdico se punha no horizonte. Mas, a mais de 400 metros abaixo, uma guerra havia eclodido sem proclamação, e desta vez, o submarino nuclear americano não era o alvo. Tornou-se o caçador. A aeronave P-8 Poseidon do Itaozewa tinha bloqueado as coordenadas do inimigo. Durante 3 horas e 7 segundos, surgiu uma assinatura de calor, indicando que o submarino russo era muito provavelmente o K-561 Kazan.
O ataque anterior do MK-48 pode ter causado danos a um Yasen Classe M ferido, mas ele não havia afundado e ainda era uma ameaça para o USS Tennessee. Mais de 20 mísseis balísticos intercontinentais, Trident do D5, cada um com capacidade para disparar várias ogivas nucleares, foram transportados por um navio. Este era um cenário que a Marinha do Z.A. Eira calculou que não poderia permitir que se repetisse. O capitão do USS New Mexico, Thomas Vargas, emitiu a última ordem do dia, às 19h20, executar interseção modo caçador-assassino, silêncio total. A equipa de tarefas submarina recebeu ordens para passar para uma caçada ativa. A região onde se pensava que o submarino russo estava escondido foi alvo de uma salva em forma de leque de 3 torpedos MK-48 Mod 7 ADCAP, disparados com 60 segundos de intervalo. Ao mesmo tempo, o UUV americano, o mesmo modelo que havia descoberto os indícios de sabotagem naquela manhã, foi reimplantado com sensores adicionais para recolher informações sobre ecos magnéticos e marcas acústicas na região-alvo. O sonar detectou um sinal distinto em 10 minutos, um grande objeto metálico, a viajar extremamente devagar, quase à deriva com o rio. Mas mesmo assim, indo para nordeste, em direção à sua base em Gagievo, na Rússia. Está a tentar recuar, disse um jovem oficial de sonar num sussurro, como se estivesse com medo de dizer em voz alta. Ninguém no New Mexico pretendia permitir que isso acontecesse. Embora não tenha sido um impacto direto, o primeiro torpedo MK-48 explodiu 35 metros à frente da proa do submarino russo, causando uma perda localizada de pressão na área frontal. A segunda explosão foi mais precisa, causando um estrondo alto e contínuo que durou mais de 6 segundos e perturbou toda a camada auditiva da vizinhança. Atingiu o lado de bombordo atrás da hélice principal. O sinal de retorno do Kazan desapareceu da tela do sonar às 19h48. Uma nova transmissão foi ouvida na frequência internacional de socorro após 10 minutos de silêncio. Estamos emergindo solicitando um corredor humanitário. Aqui é K-561. Mayday, Mayday. De um ponto a apenas 15 milhas náuticas do local do ataque ao Tennessee, foi enviada uma mensagem de socorro codificada em russo. Durante um exercício conjunto, a Marinha Russa classificou-a como um problema técnico. Rejeitamos todas as acusações de sabotagem ou ataques às forças do Zerikosiarika, afirmou o Ministério da Defesa russo num comunicado. A Frota do Norte cumpre o direito internacional em todas as suas operações. No entanto, as marcas de queimadura de um dispositivo explosivo preso ao casco do Tennessee, bem como os restos de um objeto não identificado contendo explosivo C4, misturado com um aditivo magnético, uma marca registrada da tecnologia russa de drones sensoriais, já eram visíveis no mapa do P-8 Poseidon A3D, que já estava a receber dados do UUV americano, um modelo Remus 600. Os Estados Unidos emitiram um relatório confidencial de 19 páginas às 21h17, Comando Naval do Pentágono. A sabotagem reforçou o que dizia a primeira linha. Contramedida autorizada. Nenhuma ameaça nuclear foi encontrada. As Nações Unidas convocaram uma reunião de emergência à meia-noite. O sistema de alerta GUCA da OTAN foi acionado. Houve um fechamento temporário do espaço aéreo sobre o norte da Europa. O Reino Unido e a Noruega, para defender as suas zonas econômicas exclusivas, enviaram contra-torpedeiros. Durante 72 horas, todo o mar da Noruega ficou interdito a civis. Quando o presidente Trump subiu ao palco em Washington, em 6 de agosto, a sua voz estava mais baixa do que o habitual. Haverá repercussões para qualquer ataque a um submarino nuclear americano. Trump não respondeu explicitamente quando questionado se achava que esta era uma ação dirigida pelos altos escalões do governo russo. Tudo o que ele disse foi: "Eu coloquei submarinos em locais estratégicos próximos à Rússia e acabamos de demonstrar que isso não era uma ameaça sem sentido." O gelo ainda estava derretendo no Ártico.
Ainda estava muito frio no mar. E nas profundezas do oceano, onde a luz nunca chega, navios monstruosos continuavam a viajar silenciosamente, carregando armamentos capazes de destruir uma civilização inteira com o apertar de um botão. Embora este episódio não tenha resultado em guerra, alterou permanentemente a forma como as superpotências se veem umas às outras nas profundezas do mar. O conteúdo acima mencionado destina-se exclusivamente a fins analíticos estratégicos hipotéticos e de simulação. Não se destina a incentivar preconceitos políticos, inspirar violência ou desencadear guerras ou ações militares. Apenas simulações hipotéticas e analíticas se destinam a utilizar o conteúdo. Não serão tolerados mal-entendidos. Quaisquer interpretações ou utilizações do conteúdo não são da nossa responsabilidade. Os espectadores devem usar o seu próprio critério, verificar as informações e interagir com o conteúdo com moderação. Sob as águas, o que aconteceu no Mar da Noruega, em 5 de agosto de 2025, foi mais do que uma escaramuça isolada. Serviu como ponto de colisão numa luta entre grandes potências que vinha escalando sutilmente há anos. Os eventos incluíram elementos da política de risco da Guerra Fria, por trás da aparência fria, mas também foram complicados pela guerra híbrida contemporânea, tecnologia autônoma e doutrina naval de reação rápida. O ataque intencional, bem planejado e bem executado ao USS Tennessee destaca um fato que os estrategistas militares em Moscovo e Washington tiveram que enfrentar: o mundo subaquático não é mais um refúgio. Devido à sua durabilidade e furtividade, os submarinos com mísseis balísticos eram o componente mais seguro da tríade nuclear nas décadas anteriores. Mas com o avanço dos veículos subaquáticos não tripulados, UUVs e da tecnologia de detecção, o véu de invisibilidade que antes envolvia esses gigantes está a desaparecer. Neste caso, o uso de UUVs minúsculos e difíceis de detectar pela Rússia representa um avanço na sua estratégia de guerra anti-submarina ASW. A estratégia naval russa parece agora favorecer uma abordagem em 2 fases, em vez de arriscar o contato direto com submarinos tripulados. Primeiro, drones autônomos são usados para reconhecimento ou sabotagem do casco. Uma vez que o alvo está danificado ou distraído, submarinos tripulados, caçadores assassinos, são usados para completar a tarefa. A sua capacidade de transportar uma carga explosiva demonstra um nível de autonomia e precisão que apenas alguns países conseguem atingir, tornando o UUV utilizado perto do Tennessee num drone espião fora do comum. O momento do ataque é significativo do ponto de vista estratégico. Numa mudança notável em relação ao habitual secretismo que envolve as patrulhas, SSBN Washington tinha anunciado apenas alguns dias antes o envio de 2 submarinos nucleares para perto das águas russas. Além de dar a Moscovo uma justificação política para testar o compromisso americano no extremo norte, esse anúncio foi provavelmente feito como forma de dissuasão. A Rússia mostrou a sua prontidão e capacidade de agir agressivamente em águas disputadas ao atacar tão rapidamente após a proclamação. Para os Estados Unidos, a Marinha, o evento levou a reavaliações imediatas. O USS New Mexico, o escolta da classe Virginia do Tennessee, respondeu defensivamente com rapidez, o que ajudou o navio a sobreviver. Conforme planeado, o uso do sistema de isca ANSLQ-25 Nixie, que tem como objetivo atrair e confundir torpedos que se aproximam, ganhou segundos valiosos para manobras evasivas. Numa época em que até mesmo as plataformas mais secretas podem ser caçadas, as operações submarinas conjuntas, combinando um SSBN com uma escolta SSN, continuam essenciais, como demonstrado pela rápida transição para a profundidade de combate e o uso de torpedos de contrafogo. No entanto, a experiência também revelou pontos fracos.
Mesmo com um sonar sofisticado, a consciência situacional do Tennessee não foi capaz de identificar um pequeno UUV de movimento lento nas suas zonas cegas, como evidenciado pela sabotagem inicial por um dispositivo do tipo mina. A questão de se os SSBNs devem patrulhar uma bolha de água à sua volta, com os seus próprios pequenos drones de defesa, ou guardiões do perímetro, tem sido há muito tema de discussão entre os engenheiros navais. Essa discussão ficará mais acalorada após este incidente. As ramificações geopolíticas são igualmente importantes. O Gyeok Gap, o ponto estratégico entre a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido, é acessível a partir do Mar da Noruega. Uma vez que os submarinos soviéticos e agora russos têm de passar por esta brecha para aceder ao Atlântico, o seu controlo tem sido essencial para o planeamento de segurança da OTAN no Atlântico Norte durante décadas. Além de ser um conflito tático, um ataque a um submarino balístico dos AT-Taiwan nesta área envia uma mensagem de que a Rússia pode desafiar a autoridade da OTAN sobre o seu próprio território. Agora haverá pressão sobre os membros da OTAN, especialmente a Noruega e o Reino Unido, para melhorar as suas capacidades de vigilância subaquática e patrulha marítima. As rotas de patrulha do norte podem ver um aumento no uso de escoltas armadas de superfície, aeronaves P-8 Poseidon e matrizes de escuta do fundo do mar, semelhantes ao Soyuz. A importância dos exercícios conjuntos, centrados na detecção e neutralização de UUV, provavelmente aumentará significativamente. Moscovo provavelmente tem vários objetivos em mente ao lançar uma operação tão arriscada. Em primeiro lugar, avaliar o tempo de reação americana, com que rapidez os americanos conseguiriam identificar, categorizar e reagir a uma ameaça subaquática complexa. Para detectar um submarino hostil no Mar da Noruega, os sensores europeus e americanos poderiam trocar dados em tempo real. Esta é a segunda forma de avaliar as capacidades de fusão de informações da OTAN. Em terceiro lugar, influenciar a narrativa política. A Rússia pode testar os limites sem provocar uma reação em grande escala se o incidente puder ser apresentado como pouco claro ou discutível. O elemento de ambiguidade é essencial. O ambiente submarino oferece uma cobertura especial para uma negação plausível, embora os ataques direcionados a ativos estratégicos geralmente ultrapassem os critérios definidos na política militar. A Rússia pode alegar e alegou um incidente técnico durante os exercícios, mesmo que haja análise de destroços e correspondência de assinaturas acústicas. Isto é semelhante às tendências anteriores em encontros marítimos na Zona Cinzenta e na guerra cibernética, em que o agressor cria dúvidas suficientes para evitar a escalada. No entanto, as ramificações para os Estados Unidos vão além de um único submarino. Sob pressão real, este foi um teste de fogo real da defesa ASW integrada. Revelou fraquezas na vigilância contínua, ao mesmo tempo que validou certas estratégias tais como o emprego de salvas de torpedos em camadas e iscas. O comando estratégico está extremamente preocupado com a possibilidade de um Yasen-M russo se aproximar dentro do alcance de torpedos de um SSBN sem ser detectado previamente. Uma maior integração dos recursos não tripulados do Sikri Iowa pode ser uma mudança possível. Com redes de sonar e capacidades de contramedidas ativas, os veículos submarinos não tripulados de grande deslocamento, LDUUVs, podem fornecer telas de proteção móveis para submarinos valiosos. Da mesma forma, drones autônomos ou amarrados podem ser usados para vigiar a região em 3 dimensões durante patrulhas, atualizando a cada poucos minutos para apreender intrusos astutos. Regras de combate submarino mais claras provavelmente serão promovidas simultaneamente pelo braço político da OTAN. Os contactos submarinos são regulados por poucas e antiquadas regulamentações, em contraste com as interseções aéreas, onde existem procedimentos definidos para identificação visual e sinalização.
Drones de sabotagem não tripulados e torpedos autônomos não foram previstos no Acordo sobre Incidentes Marítimos entre o ZEPANAMO e a URSS, criado durante a Guerra Fria para evitar conflitos não intencionais. Será um desafio, mas atualizar estas estruturas é essencial para travar a espiral de cálculos incorretos. O Ártico e o Extremo Norte estão a tornar-se mais importantes do ponto de vista militar e econômico, o que aumenta os riscos destas interações. Grandes riquezas minerais e hidrocarbonetos inexplorados estão a ser revelados pelo derretimento do gelo, que também está a abrir rotas marítimas no norte. O domínio do Ártico é visto tanto por Washington como por Moscovo como uma forma de garantir recursos, comércio e profundidade estratégica. Controlar o acesso a esta nova fronteira marítima é outro objetivo das patrulhas submarinas no Mar da Noruega, além da dissuasão nuclear. Mais importante ainda, os acontecimentos de 5 de agosto continuarão a influenciar as simulações de jogos de guerra durante muitos anos. As decisões de comando, a duração dos combates e os traços do sonar serão todos exaustivamente examinados pelas academias navais. As lições aprendidas aqui influenciarão não apenas a forma como os submarinos do TKQ-SEWA patrulham perto das águas inimigas, mas também a localização das escoltas, a velocidade com que os recursos aéreos são mobilizados e a fusão em tempo real da inteligência internacional. Há também um componente psicológico na participação. O conhecimento de que as tripulações do Tennessee e do New Mexico foram seguidas e quase atingidas durante um período de paz torná-las-á mais vigilantes durante as patrulhas no futuro. Mesmo que a missão tenha terminado em retirada, as tripulações russas verão a sobrevivência do Kazan após inúmeros ataques como prova da tenacidade da plataforma, assumindo que era o Kazan. Tanto um dissuasor como um risco, este aperfeiçoamento recíproco de competências e determinação torna ambas as partes mais profissionais, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de que as interações futuras se deteriorem mais rapidamente. Tais ocorrências testam a vontade política além das táticas e do equipamento, de acordo com a lógica fria da dissuasão estratégica. A resposta diplomática mais firme de Washington, que incluiu o aumento das patrulhas da OTAN e o aumento do estado de alerta, mas se absteve de retaliar abertamente, além da perseguição subaquática, indica um desejo de evitar uma escalada descontrolada. Moscovo pode ter percebido que o limite estava mais próximo do que o previsto, como evidenciado pela sua negação simultânea e retirada silenciosa da área próxima. No entanto, o padrão foi estabelecido. Mesmo os ativos estratégicos são vulneráveis a assédio ou ataques debilitantes no ambiente subaquático, que antes era considerado o componente mais estável da dissuasão nuclear. A memória de 5 de agosto de 2025 e o conhecimento de que outro caçador já pode estar se aproximando de algum lugar na vastidão silenciosa e escura serão levados com cada patrulha daqui para frente. Agradeço por ter ficado até o final. Continue lendo para estudos mais aprofundados se estiver interessado em cenários especulativos e análises militares estratégicas. Fique por dentro dos avanços mais recentes em defesa e segurança internacional.